Glorificado seja o Senhor, irmãos e irmãs, por esta noite, Igreja de Cristo. Estamos reunidos mais uma vez para adorarmos ao Senhor, louvarmos o seu nome e vamos fazer uma oração inicial de invocação ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu nome, ó Pai, por esta graça, por este dia, por esta noite. Tu és bom, tu és eterno e nós te adoramos porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Louvamos o teu nome, porque o Senhor está conosco e pedimos que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, sobre o povo do Senhor que se reúne ao redor da tua palavra, te adorando, te agradecendo pelas bênçãos e clamando também pelas necessidades do teu povo e da tua igreja. Nós bendizemos o teu nome e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem inicialmente suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus 24. E nós faremos a leitura dos versículos 3 ao 14. Mateus 24, de 3 a 14, que nos diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Texto do Senhor, o princípio das dores. E nós vemos aqui, irmãos, uma época difícil, estamos vivendo tempos difíceis. Sabemos que muitos estão se escandalizando, muitos estão sendo enganados. Vamos clamar ao Senhor por nossas almas, por nossas vidas, pela Igreja do Senhor. Vamos aproveitar estes momentos de intercessão por aqueles que precisam da graça do Senhor. Tempos de guerra, tempos de conflitos, quantos também estão sofrendo as agruras da doença, das enfermidades, do desemprego. São tempos difíceis, mas o Senhor está conosco. Também vamos orar pelos nossos pecados, para que o Senhor nos perdoe, nos lave, nos purifique. Muitos aqui deixarão de seguir o Mestre, nós vemos neste texto. Muitos estarão longe do Senhor, mas que nós possamos, confessando os nossos pecados sempre diante do Senhor em arrependimento, possamos sempre estar com as nossas vidas lavadas no sangue de Jesus. Vamos orar intercedendo. Busque ao Senhor pela sua casa, pela sua família. Entregue ao Senhor os necessitados, servos do Senhor, missionários, povo de Deus neste mundo, a igreja sofredora, neste mundo de perseguições, de início das dores. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja
e de todos nós. Oremos silenciosamente, busque ao Senhor, entregue o seu pedido particular, o povo de Deus, no altar do Altíssimo neste momento. Senhor de grandeza, Senhor de graça, bendizemos o teu nome, ó Pai, porque apesar de tudo o Senhor tem nos abençoado. Quantas bênçãos, quanta graça, quantas respostas de oração. O Senhor tem sido bondoso para conosco, para com os nossos lares, para com as nossas vidas. Bendito seja o Senhor que tem respondido às nossas orações e tem feito por nós muito mais do que pensamos ou pedimos. Louvado seja o Senhor, nós te agradecemos. Clamamos, ó Deus, pelas necessidades da tua igreja. A igreja perseguida, Senhor, quantos presos sofrendo nas prisões, açoites por causa do nome de Jesus, missionários, servos do Senhor, famílias, ó Deus, muitas vezes escondidas, sofridas, temerosas. Estenda a tua graça, envia os teus recursos, que a igreja do Senhor seja fiel nas contribuições, para que assim esses irmãos sejam restaurados, renovados e abençoados pelo Senhor. Abençoe também as igrejas locais, os pastores, líderes do teu povo, presbíteros, diáconos, professores, pregadores, aqueles que estão à frente do teu povo, dando a tua luz e a tua proteção, Senhor. Dê a tua graça às famílias da tua igreja. Atenda, Senhor, as orações das famílias. Restaura os lares com a bênção do Senhor. Tenha misericórdia dos desempregados. Abra portas, Senhor, e conceda a tua graça. Também aos enfermos, ó Pai, quantas doenças temos, quantas dificuldades da alma, do corpo, da mente. Quantos, ó Deus, neste momento nos hospitais, jovens, crianças sendo tratados, doenças difíceis, doenças incuráveis aos olhos humanos, mas o Senhor é poderoso. Tu és Deus que restaura, que restitui, que cura e que liberta, Senhor. Quebra os grilhões do inimigo, quebra, Senhor, os grilhões da própria mente, as prisões espirituais, mentais, Senhor. Dê liberdade ao teu povo. A graça do Senhor sobre os teus filhos, ó Deus. Renove, conceda graça, conceda bênção, visita com o teu poder. Nós te clamamos, ó Deus, aqueles que precisam de uma bênção especial, de uma graça do Senhor em qualquer área da vida, que o Senhor esteja estendendo a tua luz, a tua bênção, que o Senhor esteja operando teu milagre, Senhor. Precisamos do teu milagre, carecemos do teu milagre dia a dia. Louvamos o teu nome, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Nós te adoramos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos agora a que abram as suas Bíblias no texto que faremos uma breve mensagem. O texto está em Daniel, profeta Daniel, capítulo 12. Daniel 12. É um capítulo pequeno e nós vamos ler esses 13 versículos. Diz-nos assim o texto: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça,
como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Texto do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bendito o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Nós somos limitados, fracos, pecadores. Tenha misericórdia de nós, que o teu Espírito maravilhoso nos dê entendimento, inteligência e direção para entendermos as tuas verdades. Nós precisamos da tua palavra em nossas vidas. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, povo de Deus, o livro de Daniel não é muito explorado pela igreja. As suas verdades poderiam ser melhor aproveitadas, pois são uma fonte de inspiração para todos os fiéis. No livro, nós temos 2 fatos bem conhecidos de todos: o livramento dos amigos de Daniel da fornalha, os irmãos sabem, e a preservação da vida do profeta na cova dos leões. Foi escrito após a vitória de Ciro sobre a Babilônia, este texto de Daniel, segundo o parecer dos estudiosos, por volta de 539 a.C. No registro, nós encontramos 2 tipos distintos de texto aqui no livro de Daniel. 6 narrativas históricas, do capítulo 1 ao 6, e 4 visões, dos capítulos 7 ao 12. Corre por todo o livro uma verdade confortante para toda a igreja. É um elemento comum, subjacente a todos os textos: a soberania absoluta de Deus sobre todas as nações. Nessa perspectiva, Jerusalém pode até ser destruída, pode ter o seu templo reduzido a ruínas e também escombros. O povo de Deus pode ser exilado por outras nações. Os maus governantes podem até parecer triunfantes. Mas uma coisa é certa: o Senhor permanece supremo. Ele é sempre maior do que todas as circunstâncias, governos e poderes. E o seu povo
deve ser-lhe fiel em qualquer situação. Essa é uma realidade que atravessa o livro inteiro de Daniel. É certo que a história está sob o controle do Senhor, é certo isso. Não podemos duvidar disso. O próprio rei Nabucodonosor, no livro de Daniel mesmo, se olhar o versículo 4, ele declarou essa soberania do Senhor. Ele foi humilhado até reconhecer a grandeza do Pai. Mas, irmãos, no trecho lido, esse trecho que lemos, encerra a revelação. O capítulo 12 é uma mensagem final enviada aí a Daniel. Nele encontramos o chamado tempo da angústia, geralmente denominado a grande tribulação. Como agir nesse período? Como viver nessa situação? O último versículo do livro nos dá uma saída. Vamos ler novamente? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Nós estaremos meditando então nesta noite sobre o seguinte tema: conselhos divinos para o tempo da angústia. Conselhos divinos para o tempo da angústia. O primeiro conselho nós vemos aí a partir do versículo 13 é este: tu, porém. Essa é a primeira advertência que encontramos. Uma frase curta, uma ideia pequena, mais profunda. Esse, porém, não pode ser desprezado nessa análise. Na verdade, é um detalhe de extrema relevância. Significa muita coisa para os escolhidos de Deus. Um grupo que deve permanecer fiel ao seu mestre. No versículo 1 nós lemos no texto: todo aquele que for achado inscrito no livro. O tempo da angústia virá com muitas armadilhas. Será uma fase escorregadia de engano e de ilusão. Não é isso que temos visto? Mas, irmãos, muitos corações serão arrastados pelas seduções. Outros desistirão por causa do sofrimento. Este é o período que precederá o segundo advento do Mestre. Não será fácil para a igreja esse tempo de angústia. Satanás, com seu poder, tentará destruir a fé. Ele também agirá para abalar toda e qualquer esperança. É por isso que encontramos o conselho: tu, porém. Você não é qualquer um. Esse, porém, também te enquadra a igreja de Cristo, cada um de nós. A Bíblia, desde o princípio, apresentou essa separação. Se voltarmos desde ao Gênesis, encontraremos isso. O mundo nos dias de Noé era um verdadeiro caos. Capítulo 6 de Gênesis nos diz que toda a terra estava corrompida. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. No fim, irmãos, é uma realidade parecida com a nossa. Nesse cenário, como era Noé? Justo, íntegro e andava com o Senhor. E o Senhor fechou a porta após ele, nós lemos no texto. Ao fechar a porta, Deus preservou os seus fiéis. Eles estavam incluídos neste porém que lemos aqui em Daniel. Não há como negar esta realidade. Existem dois grupos. No tempo da angústia, o anticristo virá com ódio. Nesse contexto, muitos serão enredados. E você? E eu? Conselhos divinos para o tempo da angústia. Tu, porém, que você esteja nesse porém, aqui, do versículo 13. Mas, esse versículo, se nós continuarmos a análise, nós lemos aí: tu, porém, segue o teu caminho. Segue o teu caminho. A Bíblia sempre apresentou essa ideia de caminho. São as diversas passagens que relatam sobre esse tema. Vejamos alguns versículos para nossa abordagem. Números nos diz que o povo se tornou impaciente no caminho. É o que nós vemos registrado no Antigo Testamento. Ali no deserto, eles falavam contra Deus e também contra Moisés.
e Deus mandou entre eles as serpentes abrasadoras. Agora, analisando uma passagem do Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, que Saulo respirava ameaças de morte contra os fiéis. Ele queria achar e prender os que eram do caminho. Os que eram do caminho. Esse caminho identifica a causa cristã, os seguidores de Jesus. Mas vejamos um outro versículo próximo ao sentido de Daniel para essa ideia de caminho. A palavra foi clara para Daniel: segue o teu caminho. O Salmo 37 nos diz: espera no Senhor e segue o teu caminho. Nós vemos isso, Salmo 37, versículo 34. Espera no Senhor e segue o teu caminho. É esperar no Senhor, mas seguir o caminho proposto. Há um caminho para você, há um caminho para mim, não saia dele. Eu também não devo sair do meu. O Senhor traça um caminho para cada um caminho que está de acordo com a palavra de Cristo, com o querer do Senhor. Foi esse o recado que Daniel recebeu naquela visão. Segue o teu caminho, um conselho simples e acessível. Não existem dificuldades para se compreender isso. Sabemos que Daniel obedeceu e seguiu o seu caminho. Mas não se trata, irmãos, de uma vereda tranquila, nós sabemos, uma vereda amena. Pelo contrário, é o caminho estreito, difícil, dramático. Nós entendemos isso pela história do próprio Daniel, aquele que foi lançado na cova dos leões. Porém, ele não mudou a sua rotina, ele não mudou o seu discurso e a sua crença e a sua confissão, mas seguiu firme. Este conselho é um luzeiro para um mundo confuso, um mundo que tem vários caminhos e várias propostas. Nós não precisamos ficar desorientados, irmãos, e perdidos. Há uma palavra boa, há uma palavra certa. Conselhos divinos para o tempo da angústia. Esse é o tema da nossa mensagem. Tu, porém, segue o teu caminho. Segue o teu caminho. Mas o versículo continua, e se nós aprofundarmos, nós veremos que ele nos diz: segue o teu, tu, porém, segue o teu caminho até ao fim. Até ao fim. Essa informação complementa a diretriz aí anterior, ou seja, é muito importante seguir o teu caminho, seguir o caminho. No entanto, é necessário completar todo o trajeto. A caminhada cristã não é uma breve aventura. Hoje é muito comum esse pensamento provisório. Caso você não goste de alguma coisa, desista. Largue disso. Este é o pensamento. Mas não. Nós vemos, quando lemos um homem no Novo Testamento chamado Demas, ele foi colaborador de Paulo na prisão, mas amou o presente século e abandonou o caminho. Paulo diz: Demas me abandonou. Não é possível amar o presente século e ser fiel ao Senhor. Não é possível, porque nessa instabilidade logo ocorre o desvio da fé. Será que você está se desviando da fé? Há esperança, seguir o caminho até o fim. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos já trilharam por esse desvio. E você? E você e eu, como estamos? Assim como estes, não comecemos a duvidar, a questionar, mas vamos confiar, vamos continuar, não vamos desistir. Talvez as tribulações, as adversidades, as paixões podem levar muitos, mas vamos preservar a nossa fé na força do Senhor. O projeto de Deus para a nossa vida é diferente, é de perseverança. Ele engloba obrigatoriamente começo, meio e fim. Eu vou repetir. O projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, ele engloba obrigatoriamente começo, meio e fim. Não só começo e meio, mas começo, meio e fim. Sigamos o exemplo de Daniel, que foi perseverante.
Desde jovem ele demonstrou essa firmeza. Veja isso em Daniel 1:8, depois você leia. Daniel capítulo 1, versículo 8. Nós não temos informação de que Daniel renunciou. Ele foi perseverante apesar das suas provações. Diante disso, é preciso fazer uma autoavaliação. Será que os problemas têm abalado a sua firmeza? A minha firmeza diante do Senhor? Não se entregue. Não se entregue. Volte-se para Deus e para a sua palavra. Lembre-se de Paulo, Daniel, dos mártires, do povo do Senhor. Veja quantas lutas, dores e sofrimentos e até morte. Mas seja perseverante e recorde daquilo que Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Foi a primeira leitura que vimos no texto inicial que lemos, quando Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perceba que o mestre fez questão de qualificar, perseverar até o fim. Não adianta ir até a metade do caminho. Não adianta apenas iniciar e desistir. É importante ir até o fim. Conselhos divinos para o tempo da angústia: segue o teu caminho até o fim. Mas, irmãos, o versículo continua e nos diz: creia que no fim dos dias te levantarás. Ele nos diz: pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Louvado seja Deus, que maravilha! Nós vemos isso: os que dormam no pó da terra ressuscitarão, uns para o horror eterno e outros para a vida eterna. Nós vimos no texto. Isso é uma clara predição da ressurreição do corpo, tanto dos ímpios como dos justos. O perverso ressurgirá para a vergonha e punição, mas o justo se levantará para receber a sua herança. As visões do capítulo 12 são predições de tempos futuros, são verdades de suma importância para os redimidos, para a Igreja do Senhor, para as nossas vidas. Sem esperança futura, a fé da Igreja perde o sentido. Na época de Daniel, os dominadores eram incrédulos e eles forçavam os judeus a aceitarem outra cultura. Assim, eles deveriam abandonar a sua base religiosa. Infelizmente, muitos do povo se submeteram a esse apelo, mas outros irmãos foram firmes e recusaram essa imposição e essa nova tendência, e por causa disso eles sofreram grande perseguição. Essa foi uma das razões para a redação deste livro de Daniel: preparar o povo de Deus para tempos adversos. Um encorajamento fundamentado nas promessas do Altíssimo. É certeiro que Deus destruirá o reino ou os reinos dos homens e, por fim, instituirá o seu reino eterno de justiça e paz. Cada escolhido estará implicado neste grande ato. Aleluia! Você está implicado, você está envolvido com isso, com esse reino do Senhor, a Igreja de Jesus, todos nós. Isso tudo acontecerá e faremos parte deste grupo do Senhor. Os crentes precisam olhar para o futuro. Muitas vezes ficamos lamentando os fatos passados, ou então nos consumimos com as lidas do presente. No entanto, como diz uma música que cantamos, lá está o meu tesouro. Não é assim que criam os amigos de Daniel? Se você reportar no livro, no capítulo 3, os amigos, eles não agiram assim se eles tivessem olhado para trás apenas ou para o presente, eles não teriam declarado o que lhe declararam no capítulo 3. Mas eles olhavam para frente, para as promessas. Se não tivessem uma fé no além, eles apostatariam da fé, mas foram firmes e não se prostraram e adoraram a imagem de ouro. Leia lá no capítulo 3. Só fizeram isso porque criam em Deus e criam também nas promessas futuras.
Conselhos divinos para o tempo da angústia. Creia que no fim dos tempos, no fim dos dias, te levantarás para a glória do Senhor. Concluindo, irmãos, nós vemos e lemos no texto que corre por todo o livro de Daniel uma verdade confortante. É um elemento comum subjacente aos registros, a soberania absoluta de Deus sobre as nações. E no capítulo 12 encontramos o chamado tempo da angústia, também denominado a grande tribulação. Como viver a fé nesse contexto difícil, na vida difícil que também estamos vivendo? Conselhos divinos para o tempo da angústia. É o que temos aí neste versículo 13, o último versículo do livro. Leia, guarde e medite no seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.